Olá, estudantes, professor Jorge, e nós vamos retomar a nossa aula de divisão de números naturais, como vocês podem ver aí na tela. Bem, agora nós já vimos o conteúdo de divisão, já vimos as nuances, né? As características da divisão e a forma que a divisão poderá aparecer para você. E agora chegou a vez da gente explicar como é que se faz uma divisão de números naturais. Então eu tenho aqui uma divisão de números naturais, 8 dividido por 2. Vocês estão vendo que o sinal que eu uso aí para divisão é um traço com um ponto em cima e o outro embaixo. Já expliquei para vocês que este sinal ele poderá aparecer de outras maneiras, né? Poderá ser só 2 pontos, poderá ser uma barra, poderá ser só o traço, como uma fração. Tudo isto é uma divisão, né? E outras formas também que os professores depois vão orientar vocês. Continuando. Eu vou armar a minha divisão para poder efetuar. Esta forma com esse L com a base bem alongada é uma outra maneira de apresentar a divisão, né? Como ela pode aparecer para vocês. Então nós armamos aí a nossa divisão e vamos resolver. A primeira coisa que eu preciso saber é qual é o meu divisor. Então vamos pegar aqui o divisor e marcar esse divisor e observar bem esse divisor e procurar aquela tabuada do divisor, né? Uma multiplicação que o número seja o divisor. Então eu preciso da tabuada de multiplicação do 2. Por que eu preciso desta tabuada? Porque o número que eu vou colocar aqui embaixo, no quociente, embaixo do 2, será o número que eu vou multiplicar pelo 2, né? Então vamos à tabuada. Eu tenho ali a tabuada do 2. Eu tenho 2 vezes 0, ou 0 vezes 2. Sabe que uma das propriedades da multiplicação é a comutativa, né? Tanto faz eu multiplicar um pelo outro ou outro pelo 1, que o resultado é o mesmo. Então, o próximo passo é descobrir qual o número que eu multiplicando por 2 vai dar 8, ou próximo de 8. Eu não posso passar de 8. Olhando lá na minha tabuada, eu vejo que o resultado 8 é 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Então, como eu já tenho o 2 lá em cima, o número que vai entrar será o 4. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Eu pego o resultado e coloco lá embaixo do dividendo. Lembrando que dividendo é o valor que eu tenho para dividir, né? E divisor é um número que em quantas partes eu vou dividir, por quanto eu vou dividir. Bom, eu já coloquei o resultado lá embaixo do dividendo e agora eu faço uma subtração. 8 menos 8 é igual a 0. Bom, eu já tenho aqui resolvido a minha divisão de números naturais. 8 dividido por 2 é igual a 4 e não sobra nada. Se não sobrou nada, então essa divisão é uma divisão exata. Pois bem, por que é uma divisão exata? É uma divisão exata porque o resto é igual a 0. Ok? Até aí? Então, agora quais são os termos da divisão? Nós já vimos isso no início. Agora só para relembrar, um termo já está aqui, que é o resto. E os outros termos? Então eu tenho dividendo. Dividendo é o número que eu tenho para dividir. Divisor é o número que eu vou dividir, né? Por quanto eu vou dividir. Quociente é o resultado da divisão. E resto é o que sobrou. Neste caso aqui,
não sobrou nada, é zero o resto. Então eu posso agora colocar o resultado lá naquela minha divisão de cima, esta divisão que vocês estão vendo lá em cima, a primeira que nós vimos, que é 8 dividido por 2, que é igual a 4. Por enquanto é só, e até daqui a pouco.